dos três, pode falar. Oi, meu nome é Jefferson Afonso Bacelar e eu fui diretor do CEAL entre 1995 e 1998. Foi, como diz Guimarães Rosa, viver é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de Tostão quando ele diz que a vida é feita de acasos. E é o que ocorreu. Eu terminava indo parar no CEAL. Eu não sabia nem o que era a CEAL. Quando, em 1990, Júlio Braga me convidou para ser vice-diretor do CEAL. E foi assim que eu terminei, vindo saber o que era a CEAL. Porque o CEAL era, de certa forma, uma coisa completamente distanciada da Faculdade de Filosofia. Primeiro, uma grande sorte que eu dei. Eu fui precedido por pessoas do mais alto nível. Começando por aquele que eu digo que é uma das pessoas que mais me impressionou na vida, que foi o Agostinho da Silva. Realmente um homem que tinha uma capacidade de vislumbrar, de ver o mundo de uma forma completamente diferente dos pobres mortais. E daí em diante foram também pessoas grandiosas, como Valdir Oliveira, Guilherme Sousa Castro. Depois de Guilherme Sousa Castro veio a Ieda Sousa Castro, Nelson Araújo, uma grande figura, não apenas para o Teatro Baiano, mas também para o CEAL. Climério Oliveira, que substituiu muito tempo a professora Ieda nas suas viagens. Afonso Florense, que passou um tempo aqui, um homem que eu diria bastante jovem na época, mas ele já tinha uma capacidade de harmonizar, de combinar as coisas. Então, só podia dar em político. E vem trabalhando aí com seriedade, e foi uma figura que foi muito importante, inclusive porque depois de Ieda veio o Júlio Braga, e depois do Júlio Braga, que fez uma excelente administração, o Afonso, nesse interregno até eu chegar, o Afonso permaneceu como diretor. Então, é a figura que merece todo o crédito pelo trabalho que foi feito dentro do CEAL. Então, a minha participação, eu diria que foi muito pautada no acaso, na sorte e no acaso. Por que eu digo na sorte e no acaso? Primeiro que eu dei a sorte de ter um diretor, um reitor, que me adorava, assim como eu adorava ele e a sua mulher, está entendendo? Nós tínhamos assim uma relação de amizade que ultrapassava o cargo, a coordenadora de planejamento também. Então, eu tinha o que eu queria em termos de recursos naquele período, que não era uma grande coisa, mas, por exemplo, você tem até hoje as cadeiras que estão no auditório, tá entendendo? Permaneceram por 20 anos no auditório, essas cadeiras todas novas, ele nos deu cadeiras novas, nos deu computadores, embora não fosse uma grande época de computadores, mas ainda assim ele nos deu computadores. Enfim, o que nós pedíamos era concedido. Ele estava sempre participando da vida do CEAL, não havia nada que fosse feito no CEAL que o professor Felipe Serpa não estivesse presente. Ele e sua adorável esposa. Isso foi uma sorte. Tive uma sorte também em relação ao governo do Estado. O governo do Estado, por um acaso, o secretário de Cultura era meu amigo. Um amigo pessoal muito querido, que infelizmente já se foi, Paulo Galdense, está entendendo? Uma amizade de mais de 20 anos. Então, era também o que... E, para completar, ele tinha como chefe de gabinete dele uma irmã minha, que era a Josete, que já tinha trabalhado comigo na indústria de comércio. Então, eu dei muita sorte. O que eu precisava da Secretaria de Cultura,
na mesma hora eles concediam sem, é para Jefferson, não tem problema, está entendendo? Me lembro que uma vez houve um problema de hotel e que queriam impor um hotel lá porque o hotel era de um político, lá no negócio, aí eu disse, olha, Josete, eu não quero não. Josete disse, então não vai ser não. Dei sorte também em relação à Fundação Gregório de Matos, que por um acaso era também um professor, um sênior em relação a mim, um menino, né, que era o Cid Teixeira. É um homem brilhante, com uma produção, enfim, e que conhecia essa vida baiana mais do que ninguém. E ele levou para lá a outra irmã, Ieda Machado, que já tinha trabalhado com o CEAL, tinha feito um grande trabalho na biblioteca, mas não apenas isso, ela era uma excelente tradutora, está entendendo, em inglês, ela conhecia a África, chegou a conhecer a Guiana, o que pouca gente conhece, está entendendo? Foi a Guiana, quer dizer, era uma figura que também vinculada ao candomblé, não era de candomblé, mas era vinculada ao candomblé, e conhecia a história do candomblé, tinha amizade com o povo de candomblé. Então, foi mais um elemento de sorte na minha administração. E para completar, o presidente da Câmara de Vereadores era meu primo, o João Carlos Bacelar, nos dávamos muito bem e que também tudo que o CEAL precisasse, ele fazia com a maior boa vontade. Quer dizer, todos esses elementos juntos, é evidente que conduz a que você não tenha uma administração medíocre. Não quer dizer que minha administração foi espetacular, foi melhor do que a de ninguém, nada disso. Foi a administração como a dos outros, apenas com essa aliança. E também o período, também era um período em que você já tinha um novo momento na vida brasileira. O mito da democracia racial já estava se esfacelando e começava toda eu diria, uma evolução em torno, primeiro, do movimento negro, que se formulava exatamente naquele momento, começava a plantar suas raízes, a lutar abertamente contra a discriminação racial, contra o preconceito, quer dizer, era uma coisa, batia de frente, o que antes não ocorria. E isso tudo estava junto, o CEAL tinha um grande carinho em recebê-los. Por outro lado, os blocos afro, que também, naquele momento, tinham nascido antes, mas naquele momento era que eles ganhavam força. Eles tinham realmente muita força. Os dois, às vezes, se batiam, mas, de qualquer forma, terminaram ficando juntos. E eu acho que o CEAL colaborou um pouco com isso, porque eles todos estavam sempre aqui dentro do CEAL. E, para completar, uma coisa fundamental para a vida do CEAL, que foi a presença do candomblé dentro do CEAL. Eu, graças ao apoio de gente como Ieda, de gente como Jaiminho, pai Jaime, graças ao apoio de Olga do Alaqueto, de Mãe Estela, tá entendendo? Quer dizer, eu tive no CEAL essas pessoas, Luiz da Muriçoca, quer dizer, são tantas as pessoas que eu não posso, eu acho que eu vou esquecer de gente aí, tá entendendo? Porque o pessoal da Casa Branca também, quer dizer, o CEAL era realmente a casa do povo negro. E eu acho que eu cheguei num momento que eu complementava o que Júlio Braga já vinha fazendo. Eu era um complemento do que ele vinha fazendo. E uma coisa também era a questão dos eventos. Havia evento, eu diria que não havia um mês no CEAL que não houvesse um evento significativo. Eu diria que eu comecei tentando, não sei se teve muita repercussão,
mas eu trouxe os melhores nomes da história, economia e política japonesa, da USP, para fazer um seminário. Aqui, está entendendo? Não teve grande repercussão, porque o japonês, naquele mesmo, e naquele momento que era um momento em que, enfim, os daquesados estavam todo mundo indo para o Japão, mas na Bahia o engraçado é que os empresários não se interessaram muito, foi feito no Sebrae, havia um público relativo, mas eu diria que não foi à altura dos participantes, tá entendendo? Talvez por desconhecimento, talvez também porque nós não tivemos muita mídia, mas de qualquer forma eu digo que foi um evento muito importante para mim, que era dizer que eu pretendia abrir também o campo para os japoneses, que já tinham um curso aqui, de há muito antes do que todos se abriu um curso de japonês, inclusive enviamos uma aluna para o Japão, ao mesmo tempo que tínhamos 2 cursos que eram sagrados, que isso era a marca do CEAL, que era o curso de Yorubá e o curso de Kikomo. Os eventos eram a Semana da Nigéria, a Semana de Angola. A Semana da Nigéria foi muito engraçado, foi a primeira vez que eu comi um abará com um ovo dentro. Eu achei engraçado, perguntei a ela se fazia lá dessa forma, ela disse fazia sim. Fazia, que era dessa forma que era feita lá. O que se vê como as transformações que ocorrem, não apenas na sociedade, mas também na comida. Então, aquilo eu achei muito interessante e gostei muito também, tá entendendo? Ainda mais que eu pude botar pimenta com sal. E daí nós trouxemos também uma exposição, onde era a curadora, acho que era a Lila Schwartz, lá da USP, e montamos um navio negreiro. Essa foi uma exposição, nesse tempo o museu pertencia ao CEAL, essa exposição foi um tremendo sucesso, porque realmente era um navio enorme, tá entendendo? Isso foi uma coisa assim espetacular de ter conseguido fazer isso. Não foi aqui no CEAL, inclusive, porque não tinha espaço, foi no Liceu de Artes e Ofício, e onde se pôde conhecer, tá entendendo, como era realmente um navio negreiro, tá entendendo? Porque você tinha condições de visualizar, vislumbrar, ver que terrível, quão terrível era a vida dos africanos que vinham para o Brasil. Tivemos também uma coisa que, após tantos anos, depois de 1981, nós fizemos o 2º Encontro Nacional de Candomblé, onde eu acho que foi um dos momentos importantes do CEAL, e você vê que o CEAL não trabalhava só aqui, isso foi feito na Câmara de Vereadores, lotação esgotada todo o tempo, e palestras memoráveis. A palestra do Esmeraldo Emetério, eu diria que até hoje, para mim, ainda é um documento dos mais importantes, sobretudo para leigos, tá entendendo? Em relação à nação Angola, ou eu diria Congo-Angola. Quer dizer, era sempre os lançamentos de livro, não era... não sei se era um momento histórico, porque hoje o lançamento de livro é muito difícil você trazer gente para lançamento de livro, tá entendendo? Porque, enfim, eu acho que a produção é tão ampla, você vê que a Edufba desistiu de fazer lançamentos individuais, a não ser quando são pessoas importantes. De resto, 20 livros que são lançados para ver se dá gente, porque havia alguns lançamentos de livros que não tinham 20 pessoas. Mas naquela época era um momento que se lançava pouco, se produzia, enfim, não haviam editoras aqui, havia a Yanamá, que era aqui nesse âmbito do negro, e a Edufba mesmo, que era o Centro Editorial Didático ainda não era nem editora, e que produzia coisas assim que
traziam para aqui trabalhos como de Júlio Braga, de Berger, quer dizer, coisas que enchiam o Ceal, e o povo de Candomblé todo vinha, o povo dos blocos, quer dizer, era sempre uma festa, inclusive porque nós a tornávamos realmente, pelo apoio que nós tínhamos, nós a tornávamos uma festa, sempre com comida e bebida, o que evidentemente é uma grande atração. Hoje os lançamentos são feitos no máximo com a tacinha de vinho de segunda categoria, a não ser quando são estrelas, evidente. Inclusive que as pessoas cada vez têm menos dinheiro, não é? E o ápice, eu diria, em termos de evento, foi o 5º Congresso Afro-Brasileiro. Esse, para mim, foi de um sucesso maravilhoso, porque é um congresso com 2.000 pessoas, não é fácil de se fazer, está entendendo? E o que ele trouxe de pessoas de todo o Brasil, eu diria, não apenas de todo o Brasil, de todo o mundo, gente da Europa, gente dos Estados Unidos, as figuras mais importantes dos Estados Unidos. Lamentei muito porque não pude ter aqui, por proibição, não pude ter aqui o Abdias do Nascimento. Não foi aceito pelas pessoas que financiavam excetuando a Fundação FOR, mas os outros financiadores disseram que Abdias não, que Abdias naquele momento não era bem-vindo à Bahia, está entendendo que ele era radical e que iria criar problemas, por mais que eu tentasse, mas eu consegui de qualquer forma colocar o deputado Luiz Alberto como representante da comunidade negra, que fez um discurso bastante, eu diria, radical, substituindo, não à altura, mas porque Abdias Abdias, né? Abdias tinha uma história de 50, 60 anos no movimento, enquanto o Luiz Alberto já era uma figura importante aqui na Bahia. E ele fez um trabalho que eu diria que representou a altura. Representou a altura o Abdias. Acho que ele disse o que Abdias gostaria de dizer. Cada um com sua maneira própria, mas isso ocorreu. Depois disso, há também uma coisa que muito me satisfez. Naquele tempo não havia o computador e os livros não estavam de maneira nenhuma organizados. Você não é como hoje, que você chega na UFBA, você quiser saber onde é que está o livro, você sabe. Naquela época não. E não se sabia o que tinha também dentro do CEAL. E aí se fizeram boletins bibliográficos, que até hoje eu consulto. E a Solange, recentemente, ela quis retornar, está entendendo, mas com coisas menores, porque ela não tinha as mesmas condições da época. Nós fizemos vários livros sobre, primeiro, no geral, sobre Brasil, está entendendo? Depois fizemos sobre Angola, fizemos sobre Nigéria, enfim. Foi um trabalho, e Ieda estava por trás desse trabalho, está entendendo? E o mais importante ainda foi a revista Afroásia. A revista Afroásia, que naquele momento o Júlio tinha tentado retomar, mas estava quase morta. Estava quase morta, não tinha dinheiro. E aí entra uma figura que é o João Reis. O João Reis, com grande prestígio, consegue financiamento e a revista se tornou, eu diria, não mais embora ela já fosse internacional, ela ganhou o ápice com o João Reis. O João Reis trouxe os maiores nomes da Europa, dos Estados Unidos, para escrever na revista. Está entendendo? E a qualidade gráfica da revista é excepcional. E esses foram, assim, eu diria que as coisas que eu penso que foram mais importantes dentro da minha administração. Pode ter alguma coisa que tenha passado, mas nada com tanto vigor quanto essas coisas. Tem também um novo projeto para o Museu Afroásia,
ao Museu Afro lá, e não foi inteiramente, mas de qualquer forma era um novo projeto, está entendendo? Para aquele momento já era uma coisa significativa, inclusive que nós trouxemos uma pessoa de São Paulo para fazer o projeto, trabalhou junto com o Marcelo, e inclusive houve uma publicação para o São Paulo, pela USP, está entendendo? Do projeto do museu. Não lembro mais de nada assim, a não ser digamos assim, talvez eu que passei por alguns órgãos, talvez foi o lugar onde eu mais me senti feliz. Por causa das festas, do povo, o tempo todo tá aí, ia passando, não tinha nada para fazer, entrava lá, era no Pelourinho, né? Entrava no Pelourinho, eu já falei aquele ver, eu não posso esquecer o dia que entra Vivaldo Vivaldo da Costa Lima e aquele diretor, oh meu Deus, que trabalhava na Globo, entram à tarde os dois bebendo, viemos aqui, veio, vamos tomar uma juntos lá. Quer dizer, eram coisas desse tipo, tá entendendo? Outra coisa, tinha que o CEAL era o representante de tudo que se fazia em África, na Bahia. Era um momento especial, tá entendendo? Era um começo ainda, não havia secretarias, os próprios organismos, o ILE não tinha ainda sua sede, o Olodum tinha um trabalho mais, eu diria que era um trabalho político, mas também musical, mas também não tinha espaço para grandes coisas, porque ele não foi pronto para isso, ele não foi pronto para grandes manifestações, nem acolher muita gente. Foi um prédio muito mais administrativo. Embora depois eles tenham feito uma escola, a Escola Mário Guzmão, está entendendo? Homenageando meu grande amigo Mário Guzmão. Eu diria que minha administração foi um pouco isso. Eu acho que foi uma administração tentando seguir o que os outros já vinham fazendo. E a partir daí vieram mais figuras que eu diria expressivas. Eu fui substituído por o Biratã Castro. O Biratã Castro com um talento excepcional para falar, uma retórica maravilhosa, está entendendo? Gostava do discurso, está entendendo? Então, e ao mesmo tempo ele era o parceiro do prefeito. Ele continuou, ele deu continuidade, está entendendo? Aquilo que já era uma vocação do CEAL. É evidente que ele se encaminhou muito mais para o lado político, embora um homem de candomblé se encaminhou muito mais para o lado político. E esse lado político, está entendendo, trouxe, evidentemente, muitos benefícios para o CEAL, do ponto de vista digamos, de visibilidade política. E isso é tão importante, o trabalho dele foi tão importante que ele terminou presidente da Fundação Palmares. Por aí se vê que um diretor do CEAL sai para ter um maior cargo entre a comunidade negra, que é a Fundação Palmares, e ele se tornou presidente da Fundação Palmares quando sai do CEAL. E é substituído por um jovem também muito talentoso, Jocélio Teles dos Santos, que fez um trabalho maravilhoso do ponto de vista... Aí ele muda, ele faz o trabalho entre o administrativo, porque o administrativo... Bira não tinha muita preocupação com o administrativo, e Jocélio aí monta mesmo no administrativo, mas ao mesmo tempo ele se envolve politicamente e dando todo o apoio naquele momento, e era importante que o CEAL se envolvesse na questão das cotas. E eu não quero dizer, evidentemente, que foi o CEAL que criou as cotas, e nem que foi Jocélio que criou as cotas. Mas sem eles, sem o CEAL e sem Jocélio, jamais nós teríamos cotas na universidade. Se o CEAL se manifestasse
contrário, evidentemente, nós não teríamos Copa, porque era e ainda continua sendo o principal organismo negro dentro da universidade. Então, o Josélio fez uma excelente administração e colocou também outra jovem talentosa, brilhante, com experiência nos Estados Unidos, que foi a Paula Barreto. Paula começou, digamos assim, com muito ímpeto, com muita força, tornando o CEAL conhecido, está entendendo? Mas promovendo eventos, trazendo gente para cá, está entendendo? Comemorando, havia uma comemoração naquela época, me parece que era dos 50 anos, e ela fez isso, divulgou isso da melhor forma possível, mas ela teve um problema. Teve um problema que, por razões políticas, a administração da UFBA, na minha opinião, não de uma forma adequada, tornou o CEAL um outro órgão. Criou um outro órgão que não era mais CEAL. Tornou o CEAL um órgão complementar, um órgão inteiramente, um órgão que, enfim, naquele momento não tinha regimento, não tinha nada, e ele perdia duas coisas. Ele perdia esse contato, que era um contato que sempre foi feito com a reitoria, embora ele pertencesse à Faculdade de Filosofia, a relação mesmo era com a reitoria, porque a reitoria valorizava o CEAL durante esse tempo todo. Já aí não ocorria isso. E também há um elemento que eu esqueci, que eu considero também uma das coisas mais importantes de minha administração, que foi, juntamente com Wanda Barreto, nós criarmos um programa Educação e Cidadania. Esse foi um programa que eu diria que era um programa da maior importância, porque foi feito junto com a Escola Técnica, onde, ao mesmo tempo em que se dava, enfim, havia o pessoal do CEAL fazendo a questão da cidadania, está entendendo? Com várias disciplinas voltadas não apenas para relações raciais, mas para outros elementos que fazem parte da vida, questões de gênero, questões de sexualidade, tudo isso foi feito e, ao mesmo tempo, eles tinham um trabalho contínuo na área de mecânica, na área de elétrica, quer dizer, era o que eu e Wanda pensávamos, de que não devíamos permanecer apenas, está entendendo, na arte, que era necessário que se fizesse um outro tipo de trabalho. E nós começamos esse trabalho, que se transformou depois no CEAFRO, está entendendo, que foi um órgão brilhante, que dava vida a esse CEAL, que ocupou isso aqui, e que já com Paula, ele começou a ser atacado, enfim. Aí é um momento que o CEAL se transforma, o CEAL perde, eu diria, seu dinamismo todo e ficou vários anos sem uma definição própria. Mas isso já não é responsabilidade minha, nem do que eu pretendo com essa memória do CEAL. Eu pretendo a memória do CEAL do órgão suplementar, não do órgão complementar. O órgão complementar, outra pessoa irá fazer, e deve fazê-lo muito bem, está entendendo? Contando digamos assim, as virtudes, os ganhos que o CEAL teve, mas isso não é minha competência. Minha competência para no órgão suplementar, nosso projeto, está entendendo, é limitado a esse período. E eu só posso dizer que eu desejo que
essas pessoas não sejam esquecidas. Por isso nós estamos fazendo isso. Nenhuma dessas pessoas, e aí há muita gente que vai aparecer, está entendendo? De repente você vê um Martim Lenar, de repente você vê a Limbinova, viu a Márcia. Isso, enfim, vai me trazer muita recordação, muita alegria, uma certa dose de tristeza, porque é aquela coisa, você gostaria que o tempo parasse, né? Mas isso não é possível. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado e eu espero que as pessoas gostem do trabalho que foi feito por essa equipe, uma equipe, está entendendo, coordenado por Maíra Lima, está entendendo, um trabalho que eu acredito que representa, eu diria, uma amostra do que foi o CEA.